After teaching the multitude, Depois de ensinar a multidão, Jesus e seus discípulos rumaram de barco para a margem do leste do Mar da Galileia. Era noite e o Salvador descansava confortavelmente perto da popa, dormindo em um travesseiro. Em determinado momento, levantou-se um grande temporal de vento e subiam-se as ondas por cima do barco. Os discípulos aterrorizados acordaram. Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele respondeu calmamente como de costume. Por que temeis, homens de pouca fé? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele, que criara a terra, voltava a comandar os elementos. Assombrados, os discípulos perguntaram, quem é este, que até ao vento e o mar lhe obedecem? Vivemos em uma época atribulada. Uma grande tempestade de maldade abateu-se sobre a terra. Os ventos da iniquidade uivam à nossa volta. As ondas da guerra arremessam-se contra o nosso navio. É como Paulo escreveu a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É verdade que nuvens ameaçadoras reúnem-se à nossa volta, mas as palavras do Senhor nos dão paz, da mesma forma que deram paz aos apóstolos no barco. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Se estiveres preparados, não temereis. Jeová disse para Elias, sai para fora e põe-te nesse monte perante ao Senhor. Elias obedeceu, e depois de um vendaval, de um terremoto e do fogo, ele finalmente ouviu uma voz mansa e delicada. A Elias, que se escondera dentro de uma caverna, o Senhor perguntou, que fazes aqui? Elias respondeu, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus apóstolos, profetas, com a espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. O Senhor, porém, tinha um trabalho importante para Elias, e, portanto, disse, vai, volta pelo teu caminho. Sendo assim, Elias foi. Também nós precisamos sair da segurança de nossas cavernas, pois temos um trabalho importante a fazer. Por meio da voz mansa e delicada de seu Espírito, o Senhor nos protegerá, nos ajudará e nos guiará. Lembrem-se que ele nos ensinou e ensinou também ao irmão de Jared a construir os barcos para sua família, para levá-los a transpor as vastas águas do oceano, preservá-los dos ventos e das ondas e levá-los à terra da promissão. Esses barcos seguiam um projeto em comum, mas eram muito seguros. E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhe causava dano, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, nenhuma baleia podia causar-lhes dano. Contudo, os barcos não tinham luz, e esse fato preocupava o irmão de Jared. Ele não queria que sua família fizesse a viagem no escuro. Por isso, em vez de esperar por uma ordem, falou do que o preocupava ao Senhor. Que desejas que eu faça, a fim de que tenhas luz em vossos barcos? Para responder essa pergunta, o irmão de Jared teve de empenhar-se diligentemente. Se subiu ao monte Selém e de uma rocha fundiu 16 pequenas pedras. Depois, pediu ao Senhor que tocasse as pedras para que delas emanassem luz. Em nosso papel de pais e líderes, temos de lembrar de que não é conveniente que em todas as coisas o Senhor nos mande. Assim como o irmão do Jared, temos de ponderar com as atenções as necessidades dos membros de nossa família, fazer um plano para atender a essas necessidades e depois apresentar nosso plano ao Senhor.
Isso exige fé e empenho, mas Ele nos ajudará a buscarmos sua ajuda para fazer a vontade dEle. Depois dessa experiência com o Senhor, o irmão de Jared continuou a preparar-se diligentemente para a viagem que tinha pela frente. Nós também devemos dar ouvidos aos ensinamentos de nossos profetas. Os profetas vivos aconselharam-nos repetidamente a colocar nossa vida em ordem, eliminar as dívidas, armazenar alimentos e outros artigos essenciais, pagar o dízimo, conseguir uma formação acadêmica adequada e viver de acordo com os mandamentos. Será que já obedecemos essas instruções essenciais? Ao olhar nos olhos de nossos filhos e netos, vemos a incerteza e o medo quanto à nossa época. Onde quer que essas pessoas queridas saiam para o mundo, ouvem falar de desemprego, pobreza, guerras, imoralidade e crimes. E perguntam-se, como vencer esses problemas? Para encontrar a resposta, olhamos-nos nos olhos e escutam o que dizemos. Será que nos ouvem falar com fé e esperança, apesar das tribulações de nossa época? Eles precisam ver-nos sempre orar, estudar as Escrituras juntos, realizar a noite familiar e conselhos familiares, servir fielmente em nosso chamado na igreja, frequentar o templo regularmente e ser obedientes aos nossos convênios. Ao verem nossa constância em guardar os mandamentos, seus medos cederão e sua confiança ao Senhor aumentará. Ao demonstrarmos nossa fé durante as tribulações, damos-lhes a certeza de que a fúria do adversário não é fatal. Jesus orou por nós ao Pai. Não peças que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa oração terá resposta quando o Pai Celestial achar que chegou a hora, de acordo com a nossa fé. Nesse meio tempo, as dificuldades que enfrentamos na Terra têm significado e propósito. Pense no profeta Joseph Smith. Durante toda a sua vida, enfrentou uma posição desanimadora. Doenças, acidentes, pobreza, mal-entendimentos, acusações falsas e perseguição. Poderíamos ficar tentados a perguntar, por que o Senhor não resguardou seu profeta desses obstáculos? Por que não lhe deu recursos ilimitados e calou a boca daqueles que o acusavam? A resposta é que cada um de nós precisamos passar por certas experiências para tornar-nos semelhantes ao Salvador. Na escola da mortalidade, muitas vezes os professores são o sofrimento e a tribulação. Mas as aulas têm uma finalidade de refinar e fortalecer, e não de destruir. O profeta disse ao fiel Joseph, meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. Se fores lançado na cova ou nas mãos dos assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se os ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus cobrirem de escuridão, lembra, meu filho, que todas as coisas te servirão de experiência e serão para o bem. A despeito de muitas tribulações que o profeta Joseph Smith teve na vida, realizaram-se muitas coisas em prol da restauração do Evangelho na época atual. Joseph compreendeu e ensinou-nos que lutava com uma dificuldade. O Salvador não deixava que ele perecesse. Da mesma maneira, as provas de nossa fé são oportunidades valiosíssimas de descobrir que o Mestre se importa profundamente com o bem de nossa alma, tanto que nos ajuda a perseverar até o fim. Nessa época, o braço do Senhor se estende para nos amparar, chega a nós por intermédio das ordenanças realizadas no Santo Templo. O profeta disse aos santos em Navu, irmãos, vocês precisam de uma investidura para estarem preparados e serem capazes de sobrepujar tudo. Como ele estava certo. Abençoados com os convênios realizados no templo e o fato de terem sido investidos de poder, possibilitaram que os santos dos últimos dias suportassem as tribulações da fé. Quando estava ao fim da viagem pioneira, Sarah Reed escreveu, se não fosse pela fé e o conhecimento que nos foi concedido no templo, a nossa viagem teria sido como um salto ao escuro. Fico comovido com tanta tribulação que o Senhor sofreu. Apesar de ser o unigênito do Pai,
Os homens astutos tentaram tirar-lhe a vida, logo do início. Durante seu ministério, uma enxurrada de boatos, mentiras e perseguições seguiram-no, onde ele fosse. Fico impressionado principalmente ao pensar na semana que antecedeu sua morte. Os principais sacerdotes desafiaram sua autoridade, tentaram apanhá-lo em armadilhas e conspiraram 2 vezes para matá-lo. No Getsemane, enquanto os discípulos dormiam, ele sofreu pelos pecados de toda a humanidade e sangrou por todos os poros. Ele foi traído, preso, interrogado, bateram e cuspiram nele. Depois de ser interrogado pelo conselho dirigente, Herodes escarneceu dele, que depois foi levado para Pilatos, onde teve que ficar diante de uma multidão enfurecida. Depois de ter sido açoitado e coroado com espinhos, foi obrigado a carregar a cruz até a Gólgota. Pregaram-lhe escravos das mãos e pés. Penduraram-no entre ladrões comuns. Os soldados lançaram sortes para ficar com seus bens terrenos dele e deram-lhe vinagre para saciar sua sede. Depois de 6 horas, ele confiou seu espírito ao Pai, rendeu o espírito e morreu. Quando observamos a última semana da vida do Salvador de nossa perspectiva terrena, é possível que nossa primeira impressão seja de sofrimento e destruição. É possível que só vejamos a mãe do Salvador e outras pessoas chorando ao pé da cruz. Os soldados atemorizados e a terra com grande comoção, rochas despedaçadas, o véu do templo rasgado em 2 e 3 horas de escuridão que dominou a terra. Uma cena semelhante de tempestades e destruição aconteceu no Novo Mundo. Em suma, vemos o furor de uma tempestade terrível. Mas olhe mais uma vez, agora com os olhos da fé. Pensem que na última e mais angustiante semana de sua vida, Jesus ensinou, testificou, edificou, abençoou e fortaleceu as pessoas que o cercavam. Levantou Lázaro dos mortos. Ensinou com os respeitos de seu Pai. Colocou o templo em ordem. Contou várias parábolas. Viu a viúva doar as 2 moedas. Ensinou os discípulos as coisas referentes aos sinais de sua segunda vinda. Foi à casa de Simão, o leproso. Instituiu o sacramento. Lavou os pés dos apóstolos. E ensinou os discípulos a amar uns aos outros. Atestou sua própria divindade como Filho de Deus e falou do Consolador, do Espírito Santo. Em sua grandiosa oração intercessória, rogou ao Pai pelos apóstolos e a todos que acreditassem nas palavras deles, para que tivessem sua alegria completa em si mesmos. No momento mais difícil que enfrentou, a luz da paz e da alegria não se apagou. Brilhou ainda mais. Depois da morte, ele apareceu a Maria Madalena. Que grande alegria deve ter sido na manhã em que essa notícia se espalhou. Ele ressuscitou. Depois, ele apareceu às mulheres no caminho, a Cleopas, e aos outros discípulos que iam a Emaús, aos apóstolos e discípulos que estavam no cenáculo, a Tomé e as outras pessoas. Mais uma vez, houve alegria e júbilo pela expiação e ressurreição. Mas isso não é tudo. Em uma visão, o presidente Joseph Fielding Smith, um profeta, vidente e revelador, viu a visita do Salvador ao mundo espiritual. E achavam-se reunidos em um só lugar um grupo incontável dos espíritos dos justos, que foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade. Todos esses haviam partido da vida mortal com firme esperança de uma gloriosa ressurreição. Eles estavam cheios de júbilo e alegria e regozijavam-se juntos porque se aproximava o dia da libertação. Estavam reunidos, aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos espíritos, para declarar sua redenção da ligadura da morte. Esses espíritos fiéis sabiam que brevemente seu pó adormecido seria restaurado em sua forma perfeita, cada osso em seu osso e os tendões
e a carne sobre eles, e o espírito e o corpo reunidos para que nunca mais se separassem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Enquanto essa vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. Irmãos e irmãs, não importa o quanto a situação seja tenebrosa no mundo atual, não importa quais sejam as tempestades que cada um enfrenta individualmente, em casa e na família, podemos ter essa alegria agora. Algumas dessas coisas são necessárias para a nossa aprovação mortal. Outras são necessárias para a nossa provação, como previu Enoque para fazer a preparação para a segunda vinda do Salvador, quando os céus escurecerão e um véu de trevas cobrirá a terra, e os céus tremerão, assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens. Mas disse o Senhor: meu povo eu preservarei. Quando Enoque viu essas coisas, recebeu uma plenitude de alegria. Nessa manhã, na época do renascimento e da ressurreição do Salvador, presto meu testemunho especial com alegria e júbilo de que é verdadeiramente. Ele veio a esse mundo, sofreu por nossos pecados e haverá de voltar. A fé que temos nele e a obediência aos seus mandamentos nos darão um perfeito esplendor de esperança e dissiparão as trevas e o desespero dessa época tribulada. Quem teve o poder de apaziguar os elementos da terra, tem o poder para apaziguar nossa alma, para nos dar refúgio na tempestade. Cala-te, aquieta-te. Testifico isso em nome de Jesus Cristo. Amém.